Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Não vou nem abrir a Bíblia para mim tentar ser bem breve. Eu queria testemunhar algo que aconteceu comigo nesse último ano em relação à vida do meu pai, né? Gostaria de glorificar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E tem um versículo que, se eu não me engano, está em Coríntios, que diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Romanos também está escrito assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E este ano foi um ano assim que eu vivi intensamente, né, na verdade os 3 últimos anos. Os irmãos que estão aqui me acompanharam, pastor. Eu me lembro, aos 7 anos eu orava já pelo meu pai, para que ele fosse liberto do álcool. Meu pai teve problema com o alcoolismo até 2022. E eu lembro que com 7 anos eu já orava de joelho e pedia para que ele parasse de beber, aquela oração de criança, né? Senhor, que meu pai não beba mais, que ele volte para casa, que não aconteça nada de mal com ele. E eu queria falar aqui para vocês hoje sobre a importância da gente não esmorecer, sobre a gente perseverar, sobre a gente orar, sobre a gente olhar para Cristo em todo o tempo, dentro da igreja, fora da igreja, que a gente possa sempre olhar para Cristo. Porque lá fora, dentro da igreja, você vai ouvir, mas adianta ficar orando? Vale a pena? Será que vai acontecer mesmo? E é muito difícil quando você está no meio da tempestade, mas no meio da tempestade é que o Senhor se revela. Ele está conosco, Ele não nos deixa, e os planos do Senhor, de fato, são maiores e melhores que o nosso, né? Nem sempre os planos do Senhor, nós gostamos de ouvir, né? Vou abrir uma porta, vou te dar uma casa nova. Mas muitas vezes os planos do Senhor é fazer com que a gente aprofunde as nossas raízes, que a nossa fé esteja firmada e fundamentada nele. Eu lembro que Jesus disse sobre a oração da viúva insistente, né? Que ela persistiu. Jesus fala sobre ela, na importância da gente orar e não desfalecer. E quando ele conclui ali no Evangelho, ele fala assim, quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra? Né, porventura achará fé na terra, e eu creio que ele vai achar fé aqui em Curitiba, né, nas nossas famílias, porque nós não abrimos mão disso, nós vamos perseverar até o fim, em nome de Jesus. E para simplificar, eu falei, Nice, me ajuda aí com 5 minutos, quando foi em 2022, final de 21 para 22, o meu pai estava numa situação deplorável, e eu já vim orando. E ele manifestou o desejo de vir para cá. E eu falei, Senhor, e agora, né? Meu pai, glória a Deus, fiz 27 anos de casado esse mês. E eu falo que nesses 27 anos, acho que uns 18, meu pai morou com a gente, assim, intercalado. Uns 15, pelo menos, aí, intercalado, de 6 meses, 5 meses, 3 meses. Então, sempre foram vários períodos. E aí, quando foi para vir para Curitiba, eu fiquei preocupada, porque eu falei, meu Deus, aqui é uma cidade grande, meu pai vem para cá, e de repente, dá 5 minutos nele, ele sai, eu não vou achar mais ele. Coloquei isso em oração, aqui no altar, Deus confirmou. Se você tiver propósito, ele vai vir. De fato, Deus tinha, ele veio, ele ficou aqui em casa, o pastor Elton Quanice conversou com ele, ele começou a frequentar a igreja comigo, e numa vigília aqui, pela primeira vez, a gente estava num número pequeno, meu pai manifestou o testemunho dele, dizendo que ele era um alcoólatra, que ele estava com a vida dele praticamente sem sentido nenhum, praticamente morto, e ele pediu para Deus uma última chance, e o Senhor tinha atendido aquela chance dele. E nesse tempo todo, foi a primeira vez que eu vi meu pai falar no meio de uma igreja que ele tinha problema com álcool, porque até então ele nunca teve coragem, né? Isso envergonha a pessoa e tudo. E naquele dia nós chegamos em casa, a Heloísa falou assim, mãe, você viu o que aconteceu? Eu falei, eu vi, eu creio que Deus começou a fazer algo mesmo na vida do seu avô, para a honra e glória do Senhor. Depois, no mês de maio, teve uma campanha, ele fez
De todo o coração, vi que, de fato, ele estava fazendo os 40 dias. E eu vi que, realmente, Deus começou a fazer uma obra de libertação na vida do meu pai, pela qual eu orava há muitos anos mesmo. Muitos anos eu falava, Senhor, como que vai ser? Deus, eu creio que o Senhor vai fazer algo. As companhias que o meu pai andava na cidade de Salto, praticamente todos já tinham sido mortos e enterrados. Mas o meu pai estava vivo. Às vezes eu ficava 20 dias, 10 dias sem ter notícia nenhuma dele. E aí, no meu desespero, eu falava, Senhor, por favor, Deus, faz com que eu tenha uma notícia. Às vezes em outra cidade, lá longe. Aí o esposo da minha mãe via, alguém via e falava assim, seu pai estava lá perto de tal lugar. Bondade do Senhor. 2022, todinho o pai ficou comigo aqui. Os irmãos que participaram da célula lá em 2023 viram que ele estava lá. E, para a honra e glória do Senhor, nesses quase 3 anos, meu pai ficou livre do álcool. Nunca mais ele pôs uma gota de álcool, nunca mais eu vi ele caído numa sarjeta, nunca mais eu vi ele naquela situação. E nos últimos 3 meses, Deus foi trabalhando, ele ficou comigo um período, ele foi lá depois, ele ficou numa casa de recuperação, porque ele quis ficar, eu entendendo que Deus estava fazendo uma obra na vida dele, ele ficou 3 meses na casa do meu irmão, onde Deus tinha um propósito, ficou mais próximo da minha irmã, e aí em maio ele retorna para casa. Em maio busquei ele estava desesperado para vir para cá, e ele pôde participar de alguns cultos aqui, e aí logo ele adoeceu novamente, ele teve 2 AVCs quase que seguidos, e o segundo levou ele para o hospital. E foram praticamente 3 meses de hospital, vocês estavam orando, vocês viram, e eu vi Deus trabalhar e cuidar na vida do meu pai, que ele não conseguia mais falar, mas ele cantava. Ele cantava, eu tenho alguns áudios dele louvando a Deus, e ele chorava muito, eu via assim, um quebrantamento muito grande na vida do meu pai. E eu queria louvar a Deus por isso, porque realmente Deus fez uma libertação tão grande na vida dele, trouxe o quebrantamento, limpou. Assim, Deus falou comigo assim, eu dei vestes novas para o meu servo. Ele está comigo e confirmou na boca de uma serva dele aqui da igreja. A gente compartilhando, ela falou assim que viu, no momento da oração, ela se lembrou do pai aqui na frente, todo de branco. Foi um mistério de Deus, porque eu falei, Deus está confirmando que, de fato, ele deu vestes novas para o pai. A alegria dele era dar oferta, era comprar a oferta de missões, da Débora, ele nunca esquecia. Meu pai teve problema com jogos, ele também foi limpo disso, e Deus foi limpando. Deus foi limpando. E no final disso tudo, no velório do meu pai, para a honra e glória do Senhor, o pastor estava lá, e tinham vários pastores lá que puderam trazer a mesma palavra, mas para mim, apesar de toda a dor e tudo que a gente passa, do luto, quando eu vi o meu pai ali, aquele culto tão lindo para Deus, em louvor a Deus pela vida dele, o Senhor falou comigo assim, tá vendo, filha? Foi do jeito que eu quis. Foi do jeito que eu planejei. Porque no tempo que eu estava no hospital, eu tive várias preocupações, assim, meu Deus, como que vai ser? E aí eu falava, Senhor, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E eu vi o quanto que Deus cuidou. Deus está provendo até hoje todo o recurso do gasto que a gente teve. Deus está dando as condições da gente honrar a vida dele. O pastor Canice ter ido para lá, foi assim para mim um carinho do Senhor, dizendo assim, olha, está aqui, o meu servo, até a última hora eu estou cuidando dele, Porque 3 anos para trás, se você olhasse para a situação humanamente, quando muitas vezes a gente faz isso, talvez você passa por uma turbulência, todos nós passamos, talvez você esteja passando hoje, e você olha e você fala assim, não tem solução, não tem jeito. Muitas vezes eu pensei assim, mas ao mesmo tempo que eu pensava, eu falava assim, não existe nada que Deus não possa fazer. E lá no velório, Deus estava falando comigo, está vendo, filha? Olha para trás e veja tudo, agora a obra está completa.
Agora eu finalizei. Eu sou soberano. Eu cuidei até a última hora. O meu servo está comigo. Descansa seu coração. Alegra o seu coração. Então, que eu e você, né, o que eu falei, já é um tempo que eu estava para falar, e eu falei, hoje lá em casa, no meu coração veio o desejo, e eu falei, eu preciso compartilhar isso para a igreja, porque o ano está se encerrando. Esse mês meu pai faria 69 anos, e ele está com Jesus, o melhor lugar. Porque Deus ainda ouviu a oração dele. Nas últimas semanas que ele teve comigo, ele falou para mim assim, Renata, eu estou batendo na porta. Eu estou batendo na porta porque eu estou preparado. Eu quero encontrar o meu Senhor. E eu ouvi pessoas dizendo assim, fulano está 8 anos de cama, 7 anos, 5 anos, 4 anos. E eu pensava, Senhor, será que meu pai vai ficar esse tempo de cama? Mas ao mesmo tempo vinha assim uma paz no sentido, confia que eu sei. Com cada um é de uma forma, com cada um Deus trabalha de uma forma. E eu queria dar toda a honra e glória ao Senhor, porque a coisa mais difícil que tem é uma pessoa sair de um vício. Né? Meu pai foram mais de 50 anos preso, tentando ficar livre. E o inimigo queria que eu olhasse para aquela situação, que a minha família olhasse e falasse assim, esquece, não tem jeito. Não tem jeito, mas Deus é vitorioso sobre as nossas... Não há impossível que Deus não faça. E o meu pai ficou livre, eu tive essa alegria de ver ele praticamente 3 anos liberto desse vício que o aprisionou. E hoje ele está com Jesus. E apesar da gente sentir saudade e vir as lembranças, o meu coração está em paz, porque eu sei que um dia eu vou estar com ele também lá. É isso.